Olá, eu sou o Célio Luiz e trabalho com consultoria ONA ISO há mais de 30 anos. E neste canal estou aqui interpretando o manual da ONA, principalmente para você que tem um pouquinho de dificuldade e percebe que o manual é um pouquinho difícil de se entender. Então, se você está procurando sobre acreditação hospitalar na área de saúde, clínicas, hospitais e laboratórios, chegou no canal certo. E aqui, antes de mais nada, deixe o seu like, faça algum comentário para que o YouTube entenda que é relevante esse assunto e a gente consiga dedicar um tempinho aqui para vocês fazendo esta interpretação do manual. Logo após a vinheta, vamos conversar e concluir a sessão Gestão de Pessoas. Vamos lá? Vamos conversar agora sobre o manual, lembrando que estamos falando da NA Serviços Hospitalares. Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o requisito 16. Na última aula, eu acabei confundindo e fiz a interpretação, pulei o requisito 16. Então, se você assistiu a nossa última aula, recomendo que você volte até lá, porque eu acabei pulando um requisito e agora eu vou fazer a interpretação do requisito número 16, que é o requisito correto. Eu só errei ali na numeração, não na interpretação dos padrões. Vamos lá? Então, o requisito 16. Estabelece e implementa um plano de prevenção de riscos, né, melhor falando, ocupacionais, considerando a saúde integral dos profissionais. Pessoal, basicamente o plano de prevenção de riscos ocupacionais, todo hospital, toda clínica precisa ter isso. Então, qual que é a orientação do manual? Ele estabelece lá estratégias de redução de risco, principalmente em relação à transmissão de doenças, à vacinação. Ele fala num plano de prevenção de exposições ocupacionais, ele fala da saúde mental e emocional. Então, basicamente, o que é? É aquele plano lá, que nós temos lá o PCMSO, o PRA, ou seja, nós temos um plano de saúde ocupacional e você vai avaliar, principalmente o pessoal lá do RH, sabe muito bem disso. E o manual da ONA ele vai estabelecer o quê? Qual que é a estratégia de redução de risco? E aqui é importante, quando se falar em PCMSO e o PRA, principalmente, normalmente os hospitais, eles acabam terceirizando esse tipo de serviço. Então, às vezes, a empresa que faz, ela estabelece um plano de ação. Então, tem que validar esse plano de ação que você seguiu, que você recebeu dentro dessa empresa terceirizada. Quando fala em saúde mental e emocional, justamente isso. Célio, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu vou evidenciar isso? Né? Esse plano de saúde mental e emocional. De toda maneira, pessoal, todo esse padrão ele pode ser evidenciado através do seu controle de vacinação. E aqui é o controle de vacinação principalmente para todos os funcionários do hospital, quer seja médico ou não. Muita gente, a pessoa faz lá dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos técnicos de enfermagem, do pessoal da administração e esquece dos médicos do corpo clínico. Então, o controle de vacinação deve ser realizado para todos, tá? Então, aí que está a evidência, o controle de vacinação, o controle de entrega de EPIs, o recibo de entrega de EPIs, né? Estão disponibilizados esses EPIs, lógico que você não vai entregar um recibo de luva para toda vez que o colaborador pegar, mas você vai assinar um termo, vai pedir para ele assinar um termo que ele está ciente que, por exemplo, a luva eles têm disponível em todos os setores. Então você vai evidenciar através desse cronograma, desses recibos, principalmente o controle dos certificados de aprovação dos EPIs. Os EPIs têm validade, tem um certificado de aprovação, tem que dar uma olhadinha nesse certificado. Principalmente as evidências são as visitas técnicas e principalmente que o programa de qualidade de vida que a gente está atrelado lá à saúde emocional e mental. Como é que eu faço isso? Então, primeiro você vai fazer uma pesquisa, já falei isso em outros momentos. Então, você faz uma pesquisa com os teus colaboradores e verifica quais são as possibilidades. Então, você vai fazer uma série de perguntas, se a pessoa está estressada, se não está, se está depressivo, se não está, se tem algum problema emocional ou não. E você pode tentar estabelecer alguns programas de qualidade de vida para os seus colaboradores, ok, pessoal? Vamos para o próximo requisito? O requisito 17. O requisito 17 eu já expliquei no nosso vídeo anterior, então se você viu o nosso vídeo anterior, ele está lá no nosso vídeo anterior que fala dessa parte da capacitação dos profissionais em situação de catástrofes internas. Eu expliquei muito bem, então eu recomendo para vocês, vou deixar o link aí da última
do último vídeo, para você pegar justamente, vou colocar até o ponto aí em que eu falo exatamente no vídeo, no momento que eu falo desse vídeo, que é mais o finalzinho, sobre este item, pessoal. Requisito 18. Estabelece e mantém um programa de reconhecimento e valorização profissional. O manual ele orienta, né, fala desse programa, ele pede quais são os critérios de avaliação, tem que estar alinhado com a cultura da empresa, isso serve para promoção e capacitação. Mas, sério, como é que eu vou evidenciar esse programa? O que eu tenho que fazer nesse programa de reconhecimento e valorização profissional? Quais são as dicas? A evidência é o próprio programa. Então, primeiro são os critérios de avaliação. Como que você vai estabelecer isso? Não existe uma regra. Então, você pode colocar tempo de caso, você pode colocar se o funcionário falta ou não falta, se tem falta justificada ou não tem falta justificada. Você pode colocar se ele está fazendo curso de promoção, se ele está se especializando, ou seja, se ele procura promoções, se ele sugere ideias, ou seja, você vai estabelecer um critério, um plano, de uma certa forma, que você consiga reconhecer esse profissional. Tentar de uma maneira objetiva, não pela cor dos olhos, não para se a pessoa é simpática ou não, de alguma maneira você estabelecer este programa de qualidade de vida para que você tenha um critério objetivo nas promoções, ou seja, que as pessoas consigam entender e que regras são adotadas para as promoções, para a valorização profissional dentro da empresa. Então você tem que pensar nisso, em critérios objetivos, pessoal, né, que vai dar pontos. Então você pode colocar lá, por exemplo, eu trabalho, cada ano que eu trabalho, eu ganho um ponto, por exemplo, para essa valorização. Ou seja, se eu permaneço tantos meses sem uma falta justificada, sem justificativa, eu ganho tantos pontos. Se eu faço um curso, se eu tenho alguma ideia aplicada dentro da instituição e que isso é reproduzido para a instituição, eu ganho um ponto. Ou seja, se eu tenho um indicador e estou conseguindo melhorar esse indicador, se eu não estou tendo não conformidades no meu setor, ou seja, percebe? Eu tenho uma série de critérios que eu posso sugerir e implantar essas evidências e estabelecer um programa que vai retroalimentando as minhas evidências desse reconhecimento da valorização profissional, pessoal. Vamos para o próximo requisito? Requisito 19. O requisito 19, ele fala no seguinte: estabelece e implementa um processo para coleta e tratativa de sugestões, informações e preocupações profissionais. Basicamente, pessoal, um processo de cultura, de coleta de dados sobre seus colaboradores, ou seja, qual que é o canal que eu tenho como colaborador para eu poder sugerir, criticar de maneira tranquila, de maneira lógica e educada, mas qual que é o canal? Se eu quiser fazer uma denúncia anônima, uma reclamação, uma crítica, eu tenho condições de fazer isso? Eu posso fazer uma crítica, mesmo de maneira anônima? Eu consigo oferecer uma oportunidade de melhoria para a minha instituição? De que maneira eu vou evidenciar isso, pessoal? São os procedimentos, são os fluxos, são seus formulários. E, basicamente, eu posso evidenciar também aqui um canal de comunicação, que esse canal de comunicação permaneça e permita a confidencialidade dos dados, das informações, os registros dessas críticas, dessas denúncias, das sugestões, dos elogios e principalmente do plano de ação em relação a essas críticas, essas denúncias e essa sugestão e esses elogios. Principalmente isso. Então não adianta ter um canal de comunicação, ter uma crítica se eu não tenho um plano de ação para trabalhar em cima dessas informações. Então basicamente é isso, pessoal, um processo de coleta e tratativa de sugestões e informações dos colaboradores. Vamos para o próximo requisito? Requisito 20. Estabelece e implementa um processo de acompanhamento para profissionais de saúde, considerando segundas vítimas decorrentes de eventos adversos. Basicamente, pessoal, então, quando a gente trata no manual, diversas vezes fala da vítima, do evento adverso que atende o paciente, aqui o manual da ONU se preocupa com a segunda vítima, que é o colaborador. Então, imagine um enfermeiro, um técnico, um médico que cometeu um erro, cometeu um evento adverso e causou dano para esse paciente ou causou o óbito desse paciente. Então, como é que eu lido com esse dano emocional? Qual que é a estratégia de apoio? Principalmente na área de saúde, pessoal. A gente tem que estar atento. Às vezes, né, o pessoal da área de saúde trabalha em 2 hospitais, 3, né, em outras clínicas, e o fato acontece numa outra clínica. Como é que esse colaborador passa a atuar nos dias seguintes pós-evento adverso? Temos que tratar de maneira bem procedimentada isso, os fluxos de atendimento, até como eu coloquei ali como evidência, estabelecendo esses fluxos de atendimento e acompanhamento desse colaborador. E para a auditoria, para efeitos de auditoria, são esses registros, esses fluxos de atendimento, como é que você faz, como é que você acompanha esse colaborador, o que você faz com ele, se ele vai para uma consulta médica, para uma consulta psicológica, qual que é a estrutura que a instituição
oferece para essa segunda vítima. Basicamente é isso. Qual que é o processo de acompanhamento e como você evidencia que você está acompanhando esse colaborador 30 dias após, 60 dias após, 90 dias após, aí você vai determinar dentro do seu procedimento. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 21. Estabelece estratégias para identificação do risco e suporte aos profissionais vítimas de violência e agressão. De novo, né, aqui o manual estabelece um pouquinho de suporte a esses profissionais, principalmente nos casos de vítima de violência e agressão. Quem trabalha na área de saúde não está livre dessas situações de vítima de violência e agressão dentro da instituição de saúde. Então, basicamente, o que a instituição quer? Identificar e mitigar esses riscos, ou seja, a identificação e mitigação desses riscos é traduzida através do quê? Através do mapeamento de risco, das possibilidades do risco de aspectos físicos, né, da vítima evitar a agressão física, verbal, moral e psicológica, ou seja, os fluxos de atendimento. O que eu faço se um colaborador for vítima de uma agressão física, verbal, de uma agressão moral, psicológica? Quais são os fluxos determinados? Eu vou evidenciar isso de que maneira? Através dos seus procedimentos, através dos seus formulários e principalmente através do quê? Do treinamento, dos fluxos de atendimento e os canais de comunicação. Ou seja, não adianta eu ter um procedimento, ter os formulários, se eu não treinar as equipes, não fazê-los estar ciente desse fluxo de atendimento para esses canais de comunicação. Basicamente é isso, pessoal, né? Esse fluxo de atendimento para essas segundas vítimas. E vamos para o nosso último requisito, requisito 22. No requisito 22, nosso último requisito, hoje nós vamos falar sobre basicamente o que nesse último requisito? Estabelece fluxo de suporte emocional para os profissionais de saúde. O que a ONA está preocupada? Que você identifique, que você apoia, que você oferece suporte para esse tipo de situação, ou seja, quais são as condições que eu vou ter para estabelecer um suporte emocional para os profissionais de saúde. A atividade da área de saúde é uma atividade rigorosa, estressante. Então, qual é o suporte que a instituição oferece para esse profissional de saúde? Então, basicamente, a ONA quer que você identifique essas situações, que você tenha um programa de apoio que ofereça suporte. Como? Através do procedimento, através do fluxo, através de formulários. É dessa maneira que você vai fazer. Como é que você vai identificar? Através de pesquisas periódicas, entrevistas, um formulário que você possa fazer, um canal de comunicação que você tenha, que esse colaborador tenha condições de pedir apoio e suporte emocional. São essas situações que a gente estabelece como evidências para esse suporte emocional. E esse foi o nosso último bloco de requisitos que trabalhamos dentro dessa sessão Gestão de Pessoas. Sempre lembrando vocês, deixe o seu like, faça algum comentário para que o YouTube entenda como relevante e assim a gente consiga ter tempo para dedicar a vocês, fazendo a interpretação deste manual, fazendo o que a gente gosta, que é ajudando vocês neste processo de interpretação do manual. Caso você queira uma consultoria, nossos endereços estão na descrição do vídeo e ficamos à sua disposição. Fique atento que na semana que vem ou na outra semana já iremos começar uma outra sessão ou subseção do manual. Até mais!